Bom dia. Em nome da senhora diretora-geral do IDP, doutora Dalide Correia, em nome da coordenação científica formada pelo excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do IDP, em nome da coordenação acadêmica formada pela professora doutora Fátima Cartacho, diretora acadêmica das Escolas de Direito e de Administração do IDP, pelo professor doutor Rafael Carvalho, coordenador da graduação da EAB-IDP, pelo professor doutor Caio Rezende, coordenador executivo do mestrado da EAB-IDP, pelo professor mestre Francisco Scarton, da EAB-IDP, coordenador acadêmico do IDP, declaramos abertos os trabalhos do 6º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. Este seminário terá por tema A Volta do Crescimento, uma agenda de reformas para a superação da crise. O 6º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública é uma realização do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e conta com o apoio da Escola de Administração de Brasília e da Escola de Direito de Brasília. Tem como patrocinadores a FEBRABAN e a Eletrobras. Temos a honra de convidar para que componham a mesa de abertura deste evento o senhor presidente da CNI, Robson Andrade. O senhor coordenador do mestrado acadêmico da EDB-IDP, Paulo Goné Branco. O excelentíssimo senhor governador do Estado do Mato Grosso, Pedro Taques. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes. O excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Podemos nos assentar. É uma honra para esta instituição registrar e agradecer as ilustres presenças do excelentíssimo senhor embaixador da Turquia no Brasil, Hüseyin Dirios, do excelentíssimo senhor embaixador da República Tcheca, Juri Havlik, do excelentíssimo senhor embaixador da Bolívia, José Kim Franco, da excelentíssima senhora embaixadora de Barbados, Yvette Godard. Agradecemos também a presença dos senhores representantes do corpo diplomático, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do setor empresarial, acadêmico e da sociedade civil, e aos membros do corpo docente e discente do IDP, em especial as honras da casa ao excelentíssimo senhor embaixador da Alemanha no Brasil, que nos honra com a sua presença. Proferirá a conferência da sessão inaugural o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes. Bom dia a todos. Gostaríamos de cumprimentar a todos os presentes e agradecer imensamente a participação desta mesa do ministro Henrique Meirelles, do governador Pedro Taques, do presidente da CNI, Robson, e dizer da alegria que nós temos hoje de estar inaugurando o 6º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Gestão, Administração Pública. Agradecer ao meu colega de IDP de sempre, Paulo Gustavo Goné Branco, agradecer a todos os senhores, e ao contrário do que foi dito, não farei palestra inaugural. Nós vamos fazer apenas uma breve apresentação, dizer da alegria que nós temos hoje de ter essa agenda tão intensa, tratar de temas como a agenda fiscal, a agenda previdenciária, a agenda social, a agenda da competitividade. Teremos representantes importantes do mundo acadêmico, do mundo
econômico, do mundo administrativo, como os senhores podem ver do programa, e espero que essa seja mais uma contribuição que o Instituto traz para o debate de questões importantes num momento extremamente delicado da vida nacional. É preciso que nós cuidemos de todos esses temas que estão na agenda política, econômica, judicial, mas hoje mesmo eu dei uma entrevista, foi publicada uma entrevista minha no jornal Valor, em que eles perguntavam sobre o que fazer neste momento, e eu me lembrei, e agora vou repetir, uma frase atribuída ao Marquês de Pombal, depois do terremoto que acometeu Lisboa, lá no século XVIII, e ele disse: enterremos os mortos e cuidemos dos vivos. Portanto, nós precisamos fazer isto também aqui, e sem mais delongas, nós vamos ouvir palavras introdutórias do governador, amigo Pedro Taques, e em seguida, nosso keynote speaker, o ministro Henrique Meirelles. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o mato-grossense, o amigo Gilmar Mendes. Cumprimento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Andrade, Paulo Gonet, professor deste instituto e ex-colega no Ministério Público Federal. Cumprimento as representações diplomáticas aqui presentes, embaixadores, cônsules e professores que vieram de longe para este evento, estudantes, toda a comunidade acadêmica, autoridades militares. Não vou falar, ministro Gilmar, mais do que 15 minutos, talvez 12 minutos. Eu vou falar quem sou, o que sou agora e o que penso que possa ser feito neste momento. Fui procurador do Estado de São Paulo, juiz de direito, procurador da República, senador da República e hoje sou governador do Estado de Mato Grosso. Hoje os governadores não passam de chefes de departamento de uma pessoa jurídica maior chamada União Federal. Os governadores de Estado hoje não passam de gerentes de banco de uma matriz maior chamada União Federal. Eu venho de um estado chamado Mato Grosso, que este estado produz 88% do diamante do Brasil. Nós produzimos 65% do girassol do Brasil. Produzimos 59% do algodão do Brasil. Produzimos 39% do milho do Brasil. Produzimos 32% da soja do Brasil. 14% do pescado de água doce do Brasil. Produzimos o maior rebanho bovino do Brasil. 29.300.000 cabeças de gado bovino. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, a Austrália não passa de 35 milhões de cabeças de gado bovino, os Estados Unidos, 86 milhões de cabeças de gado bovino. O Brasil, em 2014, ele exportou 100 bilhões de dólares do complexo do agronegócio. 100 bilhões de dólares. São Paulo exportou 22 bilhões de dólares. Mato Grosso exportou 16 bilhões de dólares. E nós temos 1,6% da população. O nosso superávit na balança comercial ano passado foi de 13 bilhões de dólares. São Paulo teve um déficit de 33 bilhões de dólares. Eu venho desse estado. Eu administro como gerente desta pessoa jurídica maior chamada União Federal, um departamento da União Federal, um orçamento de 18 bilhões de reais. O nosso PIB em 2015 chegou a 105 bilhões de reais, maior do que de alguns países do Caribe para baixo. Maior do que de alguns países do Caribe para baixo. Muito bem. Esses recursos que eu administro e o faço por delegação de 58% dos votantes do meu estado, eu faço com sérias limitações. E com um mantra, só posso gastar o que efetivamente o Estado arrecada.
tenho que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Muito bem. Ao chegar ao exercício do cargo, fiz um acordo com os deputados estaduais e federais que conosco foram eleitos, e nós chegamos à conclusão que, neste momento de crise, precisávamos fazer um acordo com a sociedade, um acordo de virar a chave e fazer com que o nosso Estado possa ser um Estado diferente. De que maneira? Busquei nomear técnicos para todas as secretarias. Não consegui em todas as secretarias. Nada contra político. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu sou político e tenho orgulho de ser político. Mas no Brasil, infelizmente, a maior parte dos políticos são achistas. Eles acham sobre tudo. Conhecem de bomba atômica a fabricação de celular. Nós precisamos afastar os achistas da nossa vida republicana. Muito bem. 18 bilhões. Estes recursos que eu administro não me pertencem. Pertencem ao cidadão, porque, como já dizia e diz ainda no seu túmulo Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do cidadão, existe dinheiro do contribuinte. Estes 18 bilhões que eu, como gerente, administro, este departamento, nós temos que gastá-los com algumas finalidades. Primeiro deles, pagar pessoal. Este é um tema muito significativo hoje no Brasil. Gastos com pessoal. Nós gastamos 50,46% da receita corrente líquida com folha de pagamento. Eu tenho 100 mil colaboradores. Poucas empresas no Brasil têm 100 mil colaboradores. Gastando 50,46% com folha de pagamento, nós não chegaremos longe no que se denomina de um Estado que seja mais justo. Para onde vai esse dinheiro que eu administro como gerente também? Pagar dívidas com um departamento maior que recebe o nome de União Federal. Infelizmente, em razão de alguns acordos feitos a partir de 98 com a União hoje não passa de uma grande administradora de cartão de créditos. A União Federal não passa hoje de um grande gerente que administra uma conta de cheque especial que está estourada. Os estados estão quebrados. E, para isso, eu quero cumprimentar o ministro Henrique Meirelles, que em pouco tempo conduziu um acordo com os Estados-membros para que os Estados-membros possam renegociar as suas dívidas. Este departamento que eu administro, o Departamento da União, ele deve 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. A União Federal está renegociando parte disso, dando carência para que eu possa pagar parte dessa dívida. Mas aqui não se trata apenas de estabelecimento de carência. O que necessário se faz que nós possamos discutir neste ponto, onde os estados gastam os seus recursos, é um novo pacto federativo. Este novo pacto federativo dará maior autonomia aos Estados-membros para que os Estados-membros possam fazer frente às suas necessidades com recursos que sejam adequados a isso. Não é possível que governadores não possam ser chamados para discutir o ajuste fiscal da União Federal, como foi feito no ano passado. Não é possível que muitos estados tenham feito o seu ajuste fiscal e sejam tratados iguais àqueles estados que não fizeram o seu ajuste fiscal. No passado, os estados não eram chamados para discutir o superávit primário da União. Eu quero discutir isso, ministro, porque quem paga a conta é o povo do meu estado que me elegeu para ser governador. Hoje, nós estamos discutindo isso no Ministério da Fazenda. Agora, esta federação, ela precisa receber uma nova conformação. Nós copiamos a Federação Americana. Rui Barbosa e um grande constitucionalista pernambucano chamado Amaro Cavalcante trouxeram a Constituição Americana para o Brasil em 1891. Muito bem. É possível copiar a Constituição Americana, mas não é possível copiar a sociologia dos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos. Por mimetismo, nós não copiamos sociedades. A nossa Constituição, hoje, ela é uma barreira para a federação que nós vivemos. Neste ponto, numa discussão, num foro como este apropriado com autoridades internacionais, é importante nós discutirmos a nossa federação. De que maneira a União trata os Estados-membros? Os governadores, como eu iniciei, não passam de chefe de departamento da União Federal.
Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. Nós todos sabemos que a nossa federação nasceu por desagregação de um Estado unitário, diferente da Federação Americana, que nasceu da agregação de 3 estados que eram independentes. Aqui, uma diferença histórica muito importante, que Rui Barbosa copiou a Constituição, mas não copiou a história dos Estados Unidos. A nossa federação merece, senhor ministro, uma nova conformação, atendendo à realidade dos estados. Primeiro, dos 18 bilhões de orçamento, eu gasto 50,46% com servidores públicos. Gasto 1 bilhão e 100 milhões por ano para pagar dívidas e encargos a dívidas com a União Federal. Terceiro ponto, gasto com os poderes. Precisamos limitar os gastos dos poderes. Busquei um acordo com os presidentes dos poderes para reduzir o 1/10, o repasse aos poderes, em 15%. Nós precisamos limitar gastos. Se não limitarmos estes gastos, o Brasil e os Estados-membros não vão superar este momento que nós estamos vivendo. E não adianta fazer isso a longo prazo. Se nós todos formos esperar o longo prazo, lá nós todos já estaremos mortos, ministro. Nós precisamos do curto e do médio prazo. O longo prazo é importante em sociedades em que existe uma justiça fiscal, que você saiba quanto vai arrecadar e ganhar e gastar durante um tempo que seja razoável. Hoje, amigo Tostes, não é possível você fazer esse planejamento estratégico mais do que talvez 30 dias. Eu trabalho com fluxo de caixa. Para eu saber se eu vou pagar o salário esta semana, 630 milhões de reais, eu preciso fazer esperneios. Não vou fazer pedaladas, que pedaladas pode ser crime de responsabilidade. Muito bem. Muito bem. Gasto meu dinheiro pagando 100 mil colaboradores. Gasto meu dinheiro pagando uma grande agiota nacional, que é a União Federal. Gasto meu dinheiro pagando, reembolsando os poderes para que eles possam concretizar as políticas públicas previstas na Constituição. E 4, custeio da máquina. Ano passado, nós cortamos de forma linear 25% do custeio da máquina. Economizamos 25% comparado ao ano de 2015. Desculpe, a 2014. Comparado a 2014. Agora, se nós estabelecermos todos esses meus gastos, como chefe deste departamento, vai sobrar para investimentos de cada 100 reais, 3 reais. Imagine, de cada 100 reais, eu como chefe de departamento, tenho 3 reais para investimento. Para que serve o Estado, senhores? O Estado serve para a concretização do que se denomina de bem comum. Este bem comum está gravado na nossa Constituição, no artigo 3º, fazer com que a sociedade seja mais justa, mais livre, mais solidária, na expressão do constitucionalista português Canotilho, uma Constituição que seja dirigente. Como eu posso fazer com que a sociedade seja mais justa, mais livre, mais solidária, deixando de cada 100 reais, 3 reais para investimentos? Isso não é possível. Nós temos que pensar fora da caixinha, nós temos que buscar outros recursos, nós temos que ser criativos neste momento de crise. Alguns dizem que no momento de crise é o mais forte que sobrevive. Darwin, ele contesta esta teoria. Para ele, no momento de crise, quem sobrevive não é aquele mais forte, é aquele que tem a maior capacidade de se adaptar à realidade em que vive. Nós, governadores, assim chamados, mas chefe de departamento da União, numa federação absolutamente distorcida, nós estamos buscando pensar fora da caixinha. Os governadores do Centro-Oeste, são 4 estados do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, somados aos estados de Tocantins e Rondônia, criamos os estados do Brasil Central. Fomos nos abeberar no constitucionalismo alemão, os chamados estados constitucionais cooperativos. Criamos uma pessoa jurídica, cada estado depositou 1.900.000 para que nós possamos superar as nossas necessidades, para que nós, apesar da necessidade de manter a federação, não possamos competir entre nós. Esta é uma forma pela qual nós também podemos sair da crise.
Como governador e com fundamento nesses estados constitucionais cooperativos, entendo que os estados subnacionais, as unidades federadas, as províncias, os departamentos, os laenders, os cantões, de acordo da federação, as autoridades autônomas, de acordo com a federação, podem, defendo isso, fazer o comércio interregional. Mas, infelizmente, no Brasil, apesar da Constituição, no artigo 4º, a parágrafo único, determinar a formação de uma comunidade latino-americana de nações, nós estamos amarrados a tratados internacionais de 1985, o Tratado de Assunção, que só fala do Mercosul e entende-se que o Mercosul é sinônimo, ou seja, sinônimo do Cone Sul. A Constituição diz mais do que isso. Não é possível que estados produtores, como os estados do Centro-Oeste, senhor ministro, não é possível, como estado que produz o que Mato Grosso produz. O Brasil produz 200 milhões de toneladas de grãos, nós produzimos 52 milhões de toneladas de grãos, 27% de tudo que o Brasil produz. Não é possível que eu não possa ter relações com os estados do Oeste, por exemplo. Cuiabá ao Pacífico é mais perto do que de Cuiabá ao Atlântico. Chamei o governador do Departamento Autônomo de Santa Cruz, o governador de Salta, na Argentina, os prefeitos das cidades do Chile e fomos de carro, de Cuiabá aos portos do Pacífico. 5 dias, com a indústria, com o comércio, com o turismo, 5 dias de viagem. Por que isso? Mato Grosso tem 3.230.000 habitantes, um mercado consumidor pequeno. Nós precisamos abrir fronteiras, precisamos alimentar 140 milhões de almas que existem aí. Agora, para isso, eu preciso de menos discurso e mais recurso. O ministro Gilmar Mendes já segurou no seu óculos, é uma combinação que nós temos, que o tempo está acabando. É isso, Gilmar? Meu tempo está acabando. Nós precisamos de mais recurso e menos discurso. Vou encerrar a minha fala, que infelizmente no Brasil os políticos falam muito e fazem pouco. Nós precisamos falar menos e fazer mais. Precisamos de recursos. Se nós pavimentarmos 315 quilômetros que ligue a fronteira de Mato Grosso até San Inácio, na Bolívia, nós teremos um corredor interregional que nos ligará aos portos do Pacífico. O BNDES, em tempos não muito remotos, financiou rodovias no estado do Pando, na Bolívia, financiou portos em Cuba, uma incompetência, uma irresponsabilidade do governo passado. Nós precisamos de responsabilidade. Mato Grosso precisa de 8 bilhões de reais para pavimentar 8.000 quilômetros de estradas. Em um projeto estratégico do Estado, nós produziremos, em 8 anos, quase 48% de tudo que o Brasil produz. Isto sem desmatar uma árvore. Como governador, eu fui à COP21 em Paris, em novembro, assinei com alguns governadores de estados subnacionais, como o governador da Califórnia, o governador da Catalunha, algumas metas que o estado de Mato Grosso atingirá. O Brasil, todos os estados, menos Mato Grosso e o Acre, todos os estados, até 2030, acabarão com o desmatamento ilegal. Eu firmei o compromisso até 2020, 10 anos antes do resto do Brasil. Nós estamos produzindo tudo isso que eu disse em 60% do nosso território preservado. Repito, temos 60% do nosso território preservado, antropizado 40%, e produzimos tudo isso. Sem desmatar um pé de pau, em 8 anos, poderemos produzir 48% de tudo que o Brasil produz. Agora, não adianta nós produzirmos tanto. Nós estamos produzindo muito e sendo responsabilizados pela incompetência da União Federal no passado, senhor ministro. Falta de um marco regulatório, por exemplo, para a navegação de cabotagem. O milho do Brasil, o milho de Mato Grosso, que produzimos 39% do milho do Brasil, ele é mais caro do que o milho da Argentina quando ele chega do Nordeste. Precisamos de um marco regulatório que tire a ideologia e nos traga mais a lógica. Não é possível nós ficarmos amarrados a ideologias do século XIX. Eu já fui marxista. Na minha sala tem um quadro gigante de Marx, eu acho bonita aquela foto dele. Mas, depois dos 20 anos, quem é marxista é um louco. Não sou louco. Defendo. E, para encerrar, a livre iniciativa, a liberdade de imprensa, um pacto federativo que seja efetivamente concretizado e que o Estado possa ser menos gastador,
mas que os estados possam ser tratados de forma diferente, porque eles são diferentes. Por isso, senhor ministro, eu não posso perder a oportunidade de cumprimentá-lo e dizer da importância do senhor neste momento que o Brasil passa. Dizem que Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, aluno de Aristóteles, um dia, quando ele ia enfrentar Ciro da Pérsia, hoje Irã, ele deu o seu patrimônio ao seu soldado, deu algumas de suas esposas aos seus generais, deu a sua roupa a um outro general. E perguntaram a ele: o senhor vai ficar com o quê? Aí ele disse: eu vou ficar só com a esperança. O senhor hoje é a esperança para que nós possamos superar essa chuva. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor governador do estado do Mato Grosso, Pedro Taques, e convidamos para fazer seu pronunciamento o excelentíssimo senhor ministro Henrique Meirelles. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui. Este evento organizado pelo ministro Gilmar Mendes, onde nós temos aí uma oportunidade interessante de conversar um pouco exatamente sobre questões institucionais, questões jurídicas, federativas e economia, e a situação em que o país vive hoje, que afeta a todos e que todos são testemunhas desse fato e vivem esse fato. Eu gostaria de saudar, além do ministro Gilmar Mendes, e cumprimentá-lo pelo evento, o embaixador Brengemann da Alemanha, a embaixadora Ivete Godard de Barbados, o governador Pedro Taques do Mato Grosso, grande estado produtor, né, governador junto com o Centro-Oeste, Paulo Gonês, subprocurador-geral da República e coordenador do mestrado, Dr. Robson Andrade, presidente da CNI, e doutoras Fátima Cartacho, Dalide Barbosa Correia, que são da diretoria do Instituto, e também desembargadores, juízes, advogados, profissionais, que estão todos aqui presentes. Existe um estudo conduzido por um grupo técnico do G20, que é o grupo que reúne os países de maior relevância econômica e política no mundo, do qual o Brasil faz parte. E esse estudo se reuniu no início do século XXI, esse grupo de estudos, para analisar o desempenho de dois grupos de países. Países que partiam da mesma base, isto é, estavam com problemas, tinham uma longa lista de problemas e precisavam superar e melhorar o padrão de vida e de crescimento e de renda do país e da população. Pois bem, concluíram que existia basicamente um ponto em comum. Todos esses países tinham uma longa lista de problemas. Era comum o fato de começávamos a listar e a lista era grande. Eu dei uma entrevista recente a um canal de televisão, onde a entrevistadora começou dizendo, um pouco antes até de começar a entrevista, falou: bom, o Brasil está começando agora a sua gestão com uma longa lista de problemas, começou a listar. No final, no meio, ela parou e disse: mas é muito problema, hein, senhor ministro? Falei: de fato, é bastante. Aqueles países que conseguiram resolver os problemas fundamentais no que diz respeito à eficácia do resultado, isto é, aqueles países que conseguiram aumentar o crescimento, aumentar a renda,
aumentar o padrão de vida da população, aumentar a produção total. Esses países foram aqueles que conseguiram determinar, daquela longa lista dos problemas, quais eram os mais relevantes, os mais importantes, os que mais prejudicavam o crescimento, o desenvolvimento do país. E atacaram aqueles problemas. É difícil fazer isto. Por quê? Porque nós temos aí problemas de toda a ordem. Então, a pressão, a ansiedade para que nós possamos sair atacando todos os problemas ao mesmo tempo é muito grande. Mas não só na economia, na saúde, na medicina, na administração, como na guerra e na política, é preciso se focar, decidir aquilo que é mais importante e não dispersar esforços correndo de um lado para o outro. Nós precisamos, de fato, determinar e resolver qual o problema mais importante, o segundo problema mais importante, o terceiro problema, e vamos. Por quê? O governador mencionou duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a frase da Margaret Thatcher, no sentido de que não existe dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte. E que nós temos simplesmente a responsabilidade de bem administrá-lo. Isso é uma coisa, de fato, da maior importância. A segunda questão é a questão de que nós temos problemas prementes e que temos que olhar os próximos 30 dias. É verdade. Por quê? Porque essa é a situação. Eu entendo a situação não só de governadores, mas de prefeitos e, inclusive, de muitos ministros ou do presidente. Quer dizer, existem problemas prementes todo dia que tem que resolver a cada 30 dias. Eu tenho uma ponderação sobre isso. Para nós, já que estamos aqui num seminário acadêmico, nós pensarmos um pouco juntos, que é o seguinte: um determinado dia, trouxe uma autoridade estrangeira para visitar Brasília. Estava visitando o Brasil e nós vimos no voo discutindo horizontes de planejamento. Então, ele dizia que o horizonte de planejamento do governo americano era curto, era 3 anos, segundo ele, na época, e que os asiáticos tinham um horizonte de planejamento de 10 anos e, portanto, tinham uma vantagem, porque eles já tomavam medidas que iam fazer efeito mais a longo prazo, eles estavam preocupados com tudo isso. Chegando aqui, conversamos com o ministro, a quem viemos visitar, e ele perguntou, por acaso, qual era o horizonte de planejamento do governo brasileiro. Ele disse, bem, eu acho que talvez uns 60 dias ou menos, porque nós temos problemas gravíssimos aqui. Nós temos um problema fiscal muito sério, nós estamos com o problema do déficit, nós estamos aqui com o problema de restos a pagar, muito importante, nós estamos aqui com uma crise grande, a economia está em recessão, o caixa do governo está caindo, nós temos aqui problemas com os estados, que foi feita a renegociação da dívida e etc. E nós temos aqui uma série de problemas urgentes e vamos resolver esses problemas, e a inflação também, e depois nós vamos tratar dos problemas de mais longo prazo. Tudo bem, respeito a opinião, respeito a observação, eu só apenas dou uma informação. Esta conversa, que parece que foi ontem, anteontem, mês passado, ou mês anterior, ou final do ano passado, de tão atual que essa conversa tem mais de 20 anos. Então, qual é o problema? É aquilo que eu digo, o longo prazo demora, mas chega. Então, e muitos problemas, eles, se não forem resolvidos agora, eles vão continuar. Então, nós temos que ter ações de emergência de curto prazo, temos que ter ações que tenham visão de médio prazo e temos que ter ações à frente. Por quê? Porque é assim que funciona a economia.
né? A economia, ela não funciona meramente com decisões para amanhã. A economia funciona com uma visão à frente, isto é, para se construir uma fábrica, por exemplo, uma indústria, para dar um exemplo, tem que existir um planejamento, o empresário tem que prever quais serão as vendas nos próximos anos e, segundo, qual é a previsibilidade dessas vendas. Ele não faz uma fábrica que se pague em 2 anos. Não existe um projeto que se pague em 2 anos. Nós vemos aí, as concessões são um exemplo mais típico disso. Um prazo longo. Então, nós temos que ter um mínimo de previsibilidade e de confiança de que isto está na direção certa. A situação fiscal do país, seja dos estados, seja da União, é uma situação fiscal, de fato, muito difícil e com muito pouco espaço para investimento. Isso é um fato. Nós vamos olhar a questão da administração fiscal dos últimos muitos anos, né? Apenas para mencionar alguns números, de 97 a 2015, por exemplo, o crescimento da despesa pública federal cresceu acima da inflação, em média 6% acima da inflação. Isso há alguns anos mais, outros anos menos, mas em média 6% acima da inflação todo ano. E os senhores e as senhoras podem perguntar, muito bem, mas cadê o efeito disso? Onde é que estão os grandes investimentos que foram feitos? O fato concreto é que o que nos cabe agora é analisar esta realidade. De 2008 a 2015, por exemplo, a receita pública total cresceu 17% acima da inflação, no total, 2008 a 2015. De 2008 a 2015, no meu período, é 2007 a 2015. Neste período, a despesa cresceu mais de 50%. Então, qual é o problema? A despesa pública cresce mais do que a receita. E o que acontece com isso em consequência? Qual é a consequência? A dívida pública cresce, porque o governo tem que tomar recursos emprestados para pagar suas despesas e os juros. Bom, e aí nós entramos num ciclo vicioso, porque quanto mais cresce as despesas públicas, quanto mais a dívida pública cresce, aumentam a desconfiança de todos os investidores, poupadores, pessoas pequenos, grandes, médios, que demandam um retorno melhor para um risco, né, que tomam de emprestar para o governo. Pois bem, então a taxa de juros sobe. Subindo a taxa de juros, nós passamos a ter 2 problemas. Não só o tamanho da dívida, mas a despesa que passa, o déficit, portanto, despesa maior que a receita, que passa a aumentar, e os juros, que também aumentam. Então, nós temos que reverter este quadro, que é um quadro que já vem, mas se agudizou nos últimos anos, fortemente, como eu mostrei. Este quadro fez com que houvesse uma quebra de confiança na economia brasileira, que foi se agravando. Então, nós temos uma situação na qual hoje começou com o investidor com medo, que investiu menos, depois o empresário que moderou, depois o consumidor que começou. Resumo de todo esse quadro. Hoje estão todos, estavam, e eu vou dar um dado importante, todos com receio.
o funcionário, o operário, o trabalhador, com medo de perder o emprego. E com razão, porque tem 10 milhões de desempregados na rua. Então, ele, com isso, fica mais cuidadoso. Não vai tomar muito crédito, não vai gastar menos, etc. Com isso, o consumo cai um pouco. Por sua vez, vendo isso acontecer e vendo as vendas caírem, os empresários fazem o quê? Também diminui a produção e demite funcionário, aprofundando o processo. Os credores, os bancos, ficam com mais receio e diminui, aperta os empréstimos. Por quê? Porque tem problemas. E muitas companhias passam, de fato, a ter problemas. E aí nós começamos a discutir a questão das recuperações judiciais das companhias. Muito bem. Quando nós olhamos esse quadro, é muito importante agora, e nos compete, olhar e dizer, muito bem, qual é o problema fundamental? Voltando àquele estudo que eu mencionei lá do G20. Onde está o problema ou os problemas fundamentais mais importantes e atacar este problema? Não é muito diferente quando um médico faz um diagnóstico, por exemplo. Procurar buscar a causa, né? Felizmente, no Brasil, as causas são neste caso, são reversíveis, né? Então, qual é a causa principal? A queda da confiança. E que veio da questão fiscal. Então, nós temos que enfrentar a questão fiscal. Como? O que foi feito, o que está sendo feito para enfrentar a questão fiscal? Primeiro, a primeira coisa é dizer a verdade. Ser realista. Com contas públicas e, como a maior parte das coisas na vida, a verdade ilumina, a verdade melhora. Isto é, no momento em que nós fizemos um diagnóstico completo, uma avaliação cuidadosa de tudo aquilo que, de fato, o governo estava ou iria gastar este ano. Por exemplo, o Brasil estava devendo órgãos internacionais. A situação não é apenas dramática nos estados, não. O governador federal também. O governo federal estava deixando de pagar alguns aluguéis de embaixadas, por exemplo. A situação, além da situação dramática que conhecemos no país, em diversas áreas de investimento e etc. Muito bem. Então, a primeira coisa é identificar que a incerteza em função do crescimento da despesa pública e da dívida pública durante não só o passado recente, mas principalmente para os próximos anos, estava gerando essa incerteza. Então, nós tínhamos que reverter esse processo. Como é que nós vamos reverter esse processo? Primeiro, dizendo a verdade em relação a este ano. Este ano, fizemos uma avaliação, divulgamos qual é a meta no caso, déficit primário das despesas públicas, ou déficit das despesas públicas primárias, este ano. 170 bilhões de reais. Esse é uma visão realista. Realista, porém dura. Isto pressupõe, sim, negociações duras, negociações difíceis, para que fique só nisso. Isso é importante. E também trabalho grande de arrecadação. Estamos trabalhando muito aí para aperfeiçoar as normas, etc., de diversas áreas, para aumentar o máximo possível a arrecadação. Levando-se em conta o mesmo problema, a mesma questão que o governador mencionou. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Isso é válido na hora de gastar e é válido na hora de arrecadar. Quer dizer, a carga tributária brasileira tem aumentado muito nas últimas décadas. Isso é o total de impostos coletados pela sociedade. Então, nós estamos
chegando numa hora de um certo limite, num momento delicado. Por que o momento é delicado? Vamos, de novo, dentro da linha de colocar as coisas com clareza. A economia brasileira está em recessão. Esteve em recessão ano passado, no final de 2014 já começou, no 2015 teve uma queda muito grande, perto de 4%, etc. No ano de 2016, as primeiras previsões falavam por queda até de 4%. Muito bem. Hoje as previsões são de uma queda menor, mas ainda alta, pesada. E o que ocorre, portanto? Esta recessão que nós estamos vivendo, dependendo do resultado dela, quando medida no final do ano, poderia vir a ser a maior recessão brasileira desde que o PIB começou a ser medido em 1902. Isto é, a maior recessão da história do país. Portanto, é este o quadro que nós encontramos. Nós temos uma economia caindo para baixo que nós precisamos tomar muito cuidado e ter a colaboração de todos para revertermos esse quadro. E, nesse aspecto, eu agradeço muito a colaboração dos governadores, do senso de solidariedade, mesmo daqueles estados que fizeram o seu ajuste fiscal e que todos entraram no mesmo barco para nós fecharmos aquele acordo ali e colocarmos também um teto na evolução das despesas fiscais dos estados, que não é o caso de muitos estados, mas é o caso de vários estados que estavam com as despesas fiscais fora de controle e crescendo muito nos últimos anos. Então, foi acordado isso. Então, dentro desse quadro, qual foi o segundo passo? Exatamente. Primeiro, apresentar uma proposta de limitação de crescimento da despesa pública nos próximos anos. Em resumo, fixou uma meta realista, verdadeira, porém dura para esse ano, medida de curto prazo. Segundo, estabelece-se através de uma emenda constitucional que, se aprovada pelo Congresso, faz com que as despesas públicas não possam crescer acima da inflação nos próximos anos. Para uma despesa que estava crescendo 6% em média nos últimos 15, 17 anos, é um limitador muito sério, muito importante. E depois, estabelece, portanto, que isto preserva os investimentos em saúde, preserva os investimentos em educação, na medida que o limite mínimo seja corrigido também pela inflação, mas não ficando flutuando com as variações de receita da União. E um dado muito importante, com os anúncios dessas medidas, com o fato desta proposta sem ter sido enviada ao Congresso Nacional, o fato de que ela, de fato, se aprovada, vai mudar completamente a estrutura fiscal e da dinâmica das despesas e do crescimento da dívida pública no Brasil. Tudo isso, somado ao sucesso da renegociação com os estados, não só em termos da reestruturação da dívida, mas também da limitação para o crescimento dos gastos nos próximos anos para os estados, também nas mesmas linhas daquilo que é fixado para a União, aí sim nós já começamos a ver um sinal muito importante. E é isto que eu gosto também de olhar na economia, né? É a mesma coisa, de novo, fazendo uma comparação com a questão da medicina, né? Você vai ver lá o exame, etc., as diversas medidas. Na economia é muito importante medir, para nós sairmos das opiniões, porque discussões econômicas onde só temos opiniões, as coisas se inflamam, discursos, uma beleza, mas, na realidade,
nós temos que partir de fatos. Fato é que interessa. O índice de confiança na economia brasileira, medido por diversos institutos, caiu sistematicamente nos últimos anos e começou a subir. De uma maneira evidente que caiu aqui, subiu já um pouco. Muito longe ainda do pico. Mas já uma curva para cima muito forte, muito pronunciada. Isso significa o seguinte: estamos no caminho certo e o caminho é este. Compete, portanto, à sociedade brasileira, ao Congresso Nacional, aprovar, controlar as suas despesas para que nós possamos, aí sim, ter recursos de arrecadação e etc., para podermos fazer concessões ao setor privado que possa investir com regras bem claras e etc., e que no devido tempo nós possamos, de fato, fazer algo também muito importante, que na medida em que exista este claro teto para crescimento, nós vamos ter uma discussão orçamentária muito importante. O que é prioritário? Colocar a despesa aqui, neste item, este subsídio, aquele subsídio para aquele setor, este aumento aqui para essa categoria ou aquela, ou fazer um investimento. Em resumo, no momento em que parece que não tem limite, cada um defende o seu pedaço, por quê? Porque o recurso parece que não tem limite, nos leva a essa situação em que estamos. Por exemplo, a questão da dívida dos estados, que eu mencionei, que felizmente foi feito um acordo, etc., e que estabelece contrapartidas importantes de limitação de gastos futuros para não se repetir essa situação. Mas, de novo, isso foi resultado de dívidas enormes que tinham sido tomadas pelos estados com o setor privado lá atrás, que depois foram assumidas pela União em 97, e que aí foi feita uma reestruturação. Em resumo, isso é um processo que vem de longo prazo aí. E nós vamos dar uma parada. Como é que nós vamos parar isso? Primeiro, fazendo uma reestruturação da dívida sólida. Segundo, crescimento das despesas públicas, sejam federais, sejam estaduais, controladas de maneira a que nós possamos ter uma gestão eficiente. Evidentemente, isso não vai eliminar a necessidade de gestão competente, seja nos municípios, seja nos estados, seja na União, seja em cada ministério, em qualquer lugar, precisa ter um gestor competente, não há dúvida. Mas nós temos que estabelecer linhas gerais e limites importantes para dar confiança na sociedade brasileira. Eu tenho segurança de que, passada a crise política, toda a incerteza política, aprovada esta emenda constitucional, endereçadas outras questões importantes que ainda fazem parte desse projeto, que está em andamento em estudos para ser apresentado proximamente ao Congresso, eu tenho certeza absoluta de que o índice de confiança vai aumentar ainda mais, ele já está nessa direção, vai continuar aumentando, isso significa contratações e uma recuperação que pode vir mais rápida do que parece. Por quê? Porque nós temos fábricas paradas. Eu reuni-me com um setor industrial recentemente, que é parte da CNI, vários relataram situações muito complicadas, mas um setor, por exemplo, um setor enorme, grande empregador, etc., e de importância econômica estratégica para o país, etc., nos relatou ter uma capacidade ociosa de 54%. Isto é, 54% das suas máquinas e fábricas estão paradas. Agora, nada bem, essa é a situação que encontramos. Temos agora que trabalhar para resolver. E, a partir daí, temos que tomar muito cuidado para também não tomar medidas que piorem essa situação. Porque, na medida que são medidas que piorem essa situação, algumas medidas fáceis, então, fazer isso, nós podemos aumentar ainda mais a crise e, portanto, dificultar a recuperação. Portanto, nós temos que recuperar a confiança com esse controle de despesas, mais um controle de curto
de médio e de longo prazo, para que todos tenham confiança de que a dívida pública vai parar de subir alguns anos à frente e vai começar a cair, como acontece em países que gerem bem o seu dinheiro. A grande verdade é que países que conseguem administrar bem os seus recursos públicos, são aqueles países que crescem, que tendem a crescer, que tendem a dar um padrão de vida à sua população. Eu acho que chegou nessa hora. Independentemente de quaisquer outros problemas, nós, brasileiros que estamos aqui, temos que enfrentar este problema e resolvê-lo. Por quê? Porque a crise tem isto que o governador colocou, inclusive o ideograma chinês, né? O mesmo ideograma de crise é o ideograma de oportunidade. Por quê? Então, esta crise nos dá a oportunidade de resolver problemas estruturais que alguns deles começaram, de fato, na Constituição de 88, do ponto de vista fiscal, né? Portanto, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao ministro Gilmar Mendes e dizer o seguinte: de um lado, a situação é, de fato, muito difícil, não há dúvida. Uma recessão que pode ser a maior da história do Brasil, 10 milhões de desempregados no meio da rua, isso é gravíssimo. Por outro lado, a situação fiscal dos estados é difícil, da União é muito difícil, mas tem uma vantagem. Eu acho que o caminho está claro e os índices de confiança dos diversos setores da economia que estão estudando isso sob diversos aspectos começam a sinalizar de que estamos na direção certa e, portanto, eu tenho confiança de que, se nós prosseguirmos, se nós tivermos determinação, visão de futuro e persistência, eu tenho certeza que nós poderemos estar falando de um quadro da economia brasileira completamente diferente dentro de algum tempo. Muito obrigado. Sucesso. Agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor ministro Henrique Meirelles e damos por encerrada a cerimônia de abertura deste, que é o 6º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública.